Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou aqui no monte, terminando o meu período de oração, de clamor a Deus, pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua bondade. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então, a todos vocês do canal da Vara Adonai, Deus da Bíblia, Deus abençoe a vida de vocês. Nosso canal é um canal que prega a palavra do Senhor. Nós ministramos bastante sobre o livro do Apocalipse. Amado, eu vou estar ministrando coisas profundas do Apocalipse. Vou estar trazendo mensagens profundas que o Senhor tem nos revelado. O Espírito do Senhor tem trabalhado em nosso coração, tem nos dado sabedoria para entender e está ministrando para o povo do Senhor, para a igreja do Senhor, amém? Você que quer conhecer a palavra do Senhor, porque o livro de Apocalipse, amado, ele foi escrito para os crentes, foi escrito exclusivamente para a igreja, para os justos, para os santos, para aqueles que purificaram, para aqueles que lavaram e branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então a palavra do Senhor, principalmente as palavras do Apocalipse, que ela está envolvida, irmãos, em símbolos, em figuras, em metáforas, em parábolas. Então nós vemos ali personagens, pessoas, eventos sendo figurados por animais, por juízos proclamados por anjos, juízos proclamados por querubins, juízos, pessoas sendo representadas por animais. Nós vemos muito a aparição do Cordeiro. O Cordeiro aparece muito no Apocalipse. E nos é informado que o Cordeiro, que tem 7 chifres e 7 olhos, e que ele aparece com um corte na garganta, como tendo sido morto, mas está vivo. É um cordeiro como fosse degolado, cortado a sua garganta, tendo seu sangue derramado. Esse cordeiro é identificado com Jesus. Então no Apocalipse, o cordeiro é Jesus. O Cordeiro é o Senhor Jesus, que através da sua morte resgatou o ser humano do poder, do pecado e da condenação. Amém? É lógico que quando você é tirado do poder do pecado, consequentemente, automaticamente, você é tirado do poder de Satanás. Aí Satanás não tem mais legalidade de trabalhar na sua vida, de escravizar você, de trabalhar ou destruir a sua vida, porque agora você pertence a Jesus. Jesus comprou a sua alma, a sua vida, com seu próprio sangue lá na cruz do Calvário. Então eu e você pertencemos a Jesus. Amado, eu quero deixar aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. Olha o que Jesus Cristo diz para os seus discípulos. Olha o que Jesus Cristo diz para aqueles que o aceitaram como o Senhor e Salvador das suas vidas. Olha o que Jesus disse para mim e para você. Você que é servo do Senhor Jesus. Você que é um servo de Deus. Você que ama e obedece a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede, pois, aliás, assim nos diz o texto, versículo 48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Palavra forte. Amém, amado? Para mim e para você. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Essa palavra é muito forte para mim e para você entender, para você compreender o que o Senhor quer de nós.
O Senhor não quer menos do que a perfeição. Só que aqui a perfeição que Jesus está falando não é a perfeição de nunca cometer uma falha ou pecado ou ser perfeito em tudo. Mas ele está falando, amado, no contexto, se você ler, ele está falando do amor. De nós cultivar o amor. Nós cultivar esse sentimento no nosso coração. Não deixar o ódio, não deixar o rancor, não deixar a vingança dominar o nosso coração. Não deixar que a prostituição, que o adultério, que a maledicência, que a maldição entrar no nosso coração, em vez de você abençoar, você começa a amaldiçoar. Por isso que Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, nós devemos amar os nossos inimigos e bendizer os que nos maldizem, orar por aqueles que nos maltratam. Esse é o mandamento do Senhor Jesus. Por que, amado? Jesus estava falando com o povo judeu. Jesus estava falando com o povo de Israel. E todo o povo de Israel são irmãos. Os israelitas são irmãos. Deus ensinou isso através da sua lei. Que todos os israelitas são irmãos. Eles deveriam tratar os irmãos com igualdade. Nós não podemos, irmãos, odiar os nossos irmãos. Nós não podemos desejar que nossos irmãos sejam destruídos. Pelo contrário, nós devemos orar pelos nossos irmãos. Orar pelo que nos maltratam. Jesus era muito maltratado pelo povo de Israel. As autoridades de Israel, os sacerdotes, os escribas, os anciões, perseguiram Jesus. Nós sabemos que os líderes de Israel, os sacerdotes, os anciões e os escribas, foram eles que acusaram Jesus e entregaram Jesus para ser morto pelos romanos. Eles eram o quê? Israelitas, eram judeus, mas eram irmãos de Jesus. Mas acabaram matando Jesus. É isso que acontece, meu amado. É isso que acontece. Então, meu amado, nós devemos abrir o nosso coração e entender este fato, de que nós não devemos, de nenhuma forma, cultivar no nosso coração o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento contra os nossos irmãos. Por que Jesus mandou nós amar os nossos inimigos? O próprio Jesus disse que quando nós aceitássemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida e obedecesse os seus mandamentos, muitas vezes a nossa própria família se tornaria os nossos inimigos. Amado, nós vemos que Maria, os irmãos e irmãs de Jesus, teve um tempo que eles acharam que Jesus estava perdendo o entendimento e foram buscar Jesus. Eles diziam no seu coração, eles iam tentar arrastar Jesus à força, porque achava que Jesus estava fora do seu entendimento, porque Jesus estava cercado de pessoas que queriam matá-lo. Mas mesmo assim Jesus estava lá pregando a palavra de Deus para eles. Então sua mãe e seus irmãos acharam que Jesus estava perdendo um pouco, né, o seu raciocínio, a sua razão, o seu juízo. E foram lá para trazê-lo à força. Aí quando disseram, olha, para Jesus estava pregando, olha, sua mãe, seus irmãos e irmãs estão aí. O que Jesus disse para aquelas pessoas que estavam ao seu redor? Meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então seria a própria família de Jesus. Não entendia, não acreditava nele. Agora Jesus Cristo vai ficar chateado com eles? Jesus Cristo vai odiá-los, vai ficar magoado, rancoroso, ressentido? Não. Jesus sabia que eles estavam sendo cegos pela carne, pelo inimigo.
Então a missão dele era mostrar para eles que eles estavam errados. E a única maneira de Jesus mostrar isso para eles é continuar amando eles e ensinando a palavra de Deus. Tanto é que depois da ressurreição, toda a família de Jesus creu que ele era o único e o verdadeiro Messias. Ele era Yeshua, o Mashiach de Israel. Yeshua, o Nazareno, o verdadeiro Mashiach de Israel, o Filho de Deus. Mas Jesus conquistou o coração da sua família através do amor. E Jesus quer que nós façamos o mesmo também. Não odiando a nossa família porque eles nos maltratam, porque eles estão cegos, meus amados. As pessoas da nossa família que não são crentes, que não aceitaram Jesus, eles estão cegos. Eles não estão enxergando a verdade. Eles precisam que nós o amemos, que nós oremos por eles, para que Deus possa salvá-los, assim como nos salvou. Por isso, amado, seja perfeito em amor. Amém? Essa perfeição que Jesus está falando aqui é Mateus 5, versículo 48. Ser perfeito no amor, assim como Deus ama a todos. E que com o coração aberto está esperando que todos se arrependam. Deus não quer condenar o ser humano, Deus quer salvar. E para isso Deus estendeu o seu grande amor. Olha como Deus ama o ser humano. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como diz Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 32. Se Deus não poupou o seu próprio Filho e o entregou por todos nós, como não nos dará com Jesus as outras coisas? Então, amado, veja como Deus é amor, como Ele tem amado o ser humano. Ele quer que nós também possamos amar os seres humanos e pregar o Evangelho para eles. Amar o ser humano, mas é pregar o Evangelho, para que os olhos deles sejam abertos e para que eles sejam salvos. Principalmente as pessoas da nossa família, que ainda não aceitaram Jesus. Nós devemos orar por eles, devemos pregar o Evangelho para eles, sem parar. E fazer isso com amor. Mesmo que eles te ofendam, muitas vezes até magoe o seu coração. Mas não deixe essa mágoa, nem rancor, nem ressentimento entrar no seu coração. Mas continue amando e orando por eles, para que eles sejam salvos. Então que Deus te abençoe, meu amado. Então, sedes perfeito em amor. Ame o seu irmão, ame a sua irmã. Amém? Ame os seus parentes, ame os seus familiares. Ore por eles. Para assim como Deus teve misericórdia de você, tenha misericórdia deles. Sejam perfeitos em amor. Porque o mandamento de Jesus é esse, como está escrito lá em João, no capítulo 15, no versículo 12. Meu mandamento é este: amai uns aos outros. Deus te abençoe, em nome de Jesus.